Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos aqui através do Centro Espírita Capitão Vendramini, Creche Águas de Noé. Hoje o tema é do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, psicografia de Emmanuel, que se titula Vê e Segue. Esse trecho foi tirado do Evangelho de João, capítulo 9. Antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo aos bons espíritos, aos nossos mentores, que possam nos orientar, nos proteger durante a semana, que seja uma semana produtiva, proveitosa, e nós possamos absorver todo o aprendizado, todo o conhecimento que nos foi dado e sabemos colocar em prática. Que Deus os abençoe, abençoe a todos, que assim seja. Essa passagem do Evangelho de João narra o milagre que Jesus fez no cego de nascença. Ele encontrou um cego, estava com seus discípulos, e seus discípulos perguntaram: este homem é cego de nascença, é expiação dos pais ou é por responsabilidade dele? Algum débito, alguma dívida? Jesus falou: nenhuma coisa nem outra. Ele se encontra cego para que as verdades de Deus se manifestem nele. Dito isso, ele pegou um pouco de lodo, cuspiu e passou nos olhos do cego, que voltou a ver. Todo mundo ficou admirado com isso. Todo mundo ficou se questionando: como é que pode um homem que era cego de nascença voltar a ver? E começaram a indagá-lo: quem fez isso com você? E ele falava: foi Jesus. Ele é um profeta. Os fariseus que estavam ali perto, na mesma hora, ficaram indignados, porque era um dia de sábado. E sábado era considerado sagrado. E eles começaram a fazer a mesma pergunta para o homem que antes era cego. Cadê seus pais? Perguntaram para os pais dele. Mas o seu filho não era cego de nascença? Como é que ele voltou a ver? E os pais responderam: ele mesmo pode responder. Ele tem condições para isso. E foram até ele e tornaram a perguntar: como é que você pode ter visto, voltar a ver? Você não era cego de nascença? E ele falou: eu já disse, já falei para vocês, foi Jesus, vocês não acreditam em mim. Vocês querem ser discípulos dele? E os fariseus responderam: não, nós somos discípulos de Moisés, porque sabemos quem é Moisés. Esse Jesus nós não sabemos quem é. E expulsaram o homem que antes era cego e agora via. Jesus então se aproximou dele e disse: você crê no Filho de Deus? E ele falou: quem é, Senhor, para que eu possa crer e adorá-lo? E ele falou: sou eu que fala contigo. E ele falou na mesma hora: creio sim. E o adorou. Essa passagem vem nos mostrar que essa cegueira que esse homem tinha não era do corpo, era do espírito. Ele precisava passar por essa situação para que as verdades de Deus se manifestassem nele. Vamos ver o que Emmanuel nos traz com a mensagem Vê e Segue. Apesar do trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Ou seja, o conhecimento está para quem quiser aprender. Não é restrito à classe, à cor, a conhecimento, a instrução da pessoa.
está disponível para qualquer um. Mas por que é individual e intransferível? Porque cada um absorve de uma forma, no seu tempo certo. Não podemos cobrar, não podemos julgar, não podemos exigir que a pessoa aprenda da forma que nós aprendemos. Cada um segundo as suas obras. Os aprendizes da vida cristã na atividade vulgar do caminho desfrutam no conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a agravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Não é porque nós temos o conhecimento, nós temos a oportunidade de conhecer, de aprender, que somos pessoas melhores. Não. Nós somos iguais perante a Deus. Quando desencarnarmos, passaremos pelas mesmas situações. Nada levaremos, a não ser o aprendizado do Espírito. Então, não podemos julgar que somos melhores que outras pessoas que não tenham conhecimento. Pelo contrário, podemos ser até piores. A ignorância não significa nada. Muitas pessoas, às vezes, não têm tanto estudo e têm muita experiência a passar. Quanto muitos aí apresentam muito conhecimento e muita presunção, muito orgulho também. Então, isso não nos faz sermos melhores que os outros. Nem piores, nem melhores. Cabe a cada um saber se comportar diante das oportunidades que a vida oferece, do conhecimento que tem. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Passamos a enxergar a vida de outra forma. Passamos a ver o que realmente importa na vida. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Sabemos quem nos trouxe esse conhecimento. E temos a oportunidade de saber aproveitar. Descortina esferas novas de luta, através da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação, por intermédio do sacrifício pessoal, e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Nós, tendo o conhecimento, quando a gente estuda, quando a gente começa a enxergar o que realmente importa na vida, nós temos muito mais capacidade de suportar as dificuldades, superar os obstáculos, porque sabemos que tudo é necessário na vida. Antes nós éramos cegos, agora nós vemos. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Todos aqueles que abraçam a espiritualidade são testados na tolerância, na paciência. Por quê? Porque é assim que a vida nos prova. Temos conhecimento, vamos colocar em prática. Não pensem que aqueles que abraçam a espiritualidade têm privilégio. Não. Pelo contrário, são os mais cobrados. Porque a partir do momento que tem o conhecimento, é que tem que mostrar que realmente aprendeu. Então a vida vem e coloca situações no nosso caminho para nos testarmos. E quando fraquejamos, é porque nós não aprendemos. E aí a gente tem que voltar e fazer tudo de novo. Por isso que a gente compara a vida que a gente vive no planeta a uma escola. Que quando a gente não aprende, o que a gente faz? Repete o ano. Passa por tudo de novo. Por ver com mais clareza
as instruções reveladas pelo mestre, é tido a conta de fanático retrógrado, idiota ou louco. Por isso que é muito difícil, dizem que é muito difícil ser espírita. E independente de ser espírita, qualquer um que abraça a espiritualidade, uma crença, uma doutrina, e passa a aceitar os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática, é tido como bobo, como louco, porque o mundo quer que a gente reaja de forma negativa a uma ofensa, a uma calúnia, não perdoar, não amar, e não foi isso que Jesus nos ensinou. Por isso que é muito difícil, mas não é impossível. Basta a gente olhar e observar o que eu quero para a minha vida futura. O que eu quero trilhar no meu caminho. A vida já se coloca naturalmente com as suas dificuldades, porque o planeta está em transformação. Então por que eu vou dificultar mais ainda a minha vida? Por que eu vou trazer mais problemas de saúde? Eu não quero fazer o contrário. Eu quero superar, eu quero suportar, eu quero tolerar, para eu poder me tornar uma pessoa melhor. Porque o resultado é esse. Quando a gente suporta, quando a gente tolera, a gente compreende mais. Fica mais fácil transpor os obstáculos. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe, de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Ou seja, se nós cremos em Jesus, por mais que seja difícil a nossa caminhada, nós estamos sozinhos, nós estamos bem amparados. Nós recebemos todo o auxílio necessário. Então, quando a força nos faltar, quando a fé ficar abalada, recorremos a Jesus, aos nossos mentores, aos nossos amigos de luz. Eles estão o tempo todo do nosso lado. Basta que nós queiramos receber essa ajuda. Estaremos dispostos a absorver todo o conhecimento que a doutrina nos traz e colocar em prática. Então a ajuda vem. Ela vem. A gente não pode achar que os nossos problemas são maiores que o do outro. Porque a gente tem essa mania, né, de achar que o problema meu é maior do que o do outro. Aí a gente vira a esquina e encontra uma dificuldade muito maior. No capítulo 18 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 12, muito se dá quem muito recebeu. É exatamente isso que toda essa mensagem veio nos trazer. Nós viemos para cá e pedimos paciência, tolerância. E como é que a gente vai saber se a gente tem paciência mesmo? A vida coloca as provas. Então, o ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não pratica, maior se torna a responsabilidade. Porque tem o conhecimento. Sabe como deve agir. Por que age ao contrário? Mesmo dentro destas, quantos há que não leem? Ou seja, tem o conhecimento, mas não se importa em aprender. E entre os que leem, quantos os que não compreendem? É o que aquela passagem do Evangelho nos mostra. Quando o homem saiu a semear. Umas sementes caíram no espinho, outras no pedregulho, outras os pássaros comeram. O que são essas sementes? São as palavras de Deus. Uns absorvem, não compreendem, outros não querem absorver.
e tem aqueles que absorvem e compreendem. Qual categoria que nós nos encaixamos? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, estão por toda parte, porque os espíritos se comunicam com todos. Então não podemos dar desculpa que somos ignorantes, que não temos tempo, que não temos oportunidade, porque a vida coloca oportunidade para a gente conhecer, para a gente aprender. Cabe a cada um decidir se quer ou não. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se e acha que é tudo uma história curiosa, sem que toque o coração, sem que o orgulho seja banido do coração, o egoísmo não se torna menos egoísta, não se torna menos orgulhoso, a responsabilidade vai ser muito maior, as dificuldades serão maiores. E quanto mais o tempo passa e nós não aproveitamos, mais difícil fica a nossa evolução. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são se persistem no mal, porque somos nós que recorremos aos espíritos. Somos nós que atraímos os espíritos bons ou não, dependendo do comportamento que eu tenho, da atitude que eu tenho, do pensamento, das minhas palavras. Então, se eu recorro a eles, eles me dão a oportunidade de melhorar, e eu não melhoro, a responsabilidade não é deles. A responsabilidade é minha. Fui eu que procurei. Então, eu tenho que arcar com as consequências. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais. Ou seja, nós achamos que todas as mensagens que nós lemos, todo o estudo que nós temos, todos os conselhos que recebemos, se aplicam aos outros, nunca a nós. Não, tudo começa com a gente. Tudo serve primeiro para mim. Se eu estou na condição de passar para o meu irmão o que ele precisa, eu tenho primeiro que saber se eu me absorvei o conhecimento. Eu não posso amar, ensinar a amar, se eu não me amar. Eu não posso falar de perdão se eu não sei perdoar. Confirma assim as palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Eu aponto o defeito do meu irmão, mas e o meu defeito? Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecado? Que foi o que Jesus disse para os fariseus. Porque Jesus chamou eles de cegos, que eles tinham pecados. E eles questionaram, nós temos pecados? Porque eles se consideravam homens sem pecado. Eles eram os doutores da lei que tinham conhecimento. E eles eram os piores. Porque eles tinham conhecimento, mas eles não praticavam da maneira correta. Eram orgulhosos, eram presunçosos, cobravam dos outros o que eles não faziam. Então Jesus falou, se fossem cegos, não terias pecado. Ou seja, se vocês não estivessem enxergando a verdade, se vocês não tivessem o conhecimento, poderiam se desculpar. Mas vocês têm. Vocês têm o conhecimento. E como é que vocês agem de forma errada? Eram os mais esclarecidos da sua nação. E mais culposos se mostravam nos olhos de Deus do que o povo ignorante. Então, o povo que era ignorante não podia ser cobrado, mas eles tinham conhecimento. Eles sabiam como deveria portar e não faziam.
O mesmo se dá hoje. Muitos são cobrados, muitos, mas poucos admitem o erro. Aos espíritas muito será pedido, porque muito receberam. Mas aqueles que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírito sincero deve ser o de procurar saber se os conselhos que os espíritos dão não servem para mim primeiro. São para mim primeiro. Se eu estou passando para frente esse conhecimento, eu tenho que saber se eu estou praticando. Se eu não estou praticando, eu não tenho condições de passar. Eu não posso exigir daquele que está aprendendo o que eu não estou fazendo. Eu não posso fazer isso. Os exemplos, eles servem mais do que as palavras. Eles marcam mais do que as palavras. Porque as palavras se perdem ao vento. Os exemplos ficam. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Por isso que muito se dá quem muito pede. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando a gente pede, quando a gente suplica, nós temos que ter condições de realizar aquilo que estamos pedindo. Porque nem sempre a vida oferece da forma que a gente quer, mas sim da forma que a gente precisa para poder aprender. Então, temos que primeiro refletir, eu preciso mesmo de determinada coisa? Eu tenho condições de fazer determinada coisa que pedi? Se a resposta for sim, ótimo, então esteja pronto para receber. Se não, procure refletir o que precisa ser melhorado. É assim que nós vamos aprendendo. É assim que nós vamos assimilando o que é necessário. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estar aqui mesmo distante, a distância levando até vocês palavras de conforto, de consolo, de reflexão. Que Deus abençoe a todos. Em breve estaremos reunidos novamente, se Deus assim permitir, e que todos tenham uma semana maravilhosa. Que assim seja.